A espada de São Jorge é uma daquelas plantas que parecem muito simples e muito comum. Porém, quando você se aproxima-se e vê melhor, percebe como ela é decorativa. A Sansevieria trifasciata ou espada de São Jorge é uma planta que todos podem ter. Ela tem folhas verdes, prateadas ou variegadas, com ou sem linhas. Este é um tipo de planta que qualquer pessoa pode decorar a sua casa, mesmo que não tenha muita experiência no mundo da jardinagem. Seu cuidado é muito simples, pois também pode viver sem problemas em vasos ao longo de sua vida. E como ela não precisa de muito sol para crescer, é ideal para ambientes que não recebam muita luz. Esta é uma planta nativa da África tropical pertencente ao gênero Sansevieria. Ela é conhecida pelos nomes comuns de rabo de tigre, Sansevieria, língua de sogra, língua de tigre e, claro, espada de São Jorge. Também é encontrada em partes da Ásia, especialmente na Nova Guiné. Nesses países, se extrai-se das folhas uma fibra que é usada na fabricação de cordas e amarras vegetais. Esta planta começou a se popularizar lá na década de 1930 e ainda mantém essa popularidade até hoje. A razão de sua popularidade é que ela é uma das plantas de interior mais resistentes que podemos encontrar. Por ter uma natureza semelhante à de uma planta suculenta, isso ajuda a ela tolerar muito bem os períodos de secas. Outros aspectos fundamentais pelo qual a espada de São Jorge se tornou tão conhecida é porque ela é perfeita para todas aquelas pessoas que são muito descuidadas com suas plantas, porque essa planta quase não requer cuidados. A única coisa que geralmente ela não tolera bem é o excesso de água. Ela surge de um rizoma encontrado no subsolo. As espécies adultas produzem flores brancas esverdeadas que brotam de um caule terminal, ou seja, quando as flores secam e o fruto amadurece. Ela se caracteriza-se por possuir folhas planas côncavas, grossas e bastante duras, que medem cerca de 30 centímetros a 1 metro de comprimento. É uma das plantas que mais é recomendada para se ter em casa, já que ela tem a capacidade de purificar o ar. Isso se deve à sua capacidade de neutralizar e absorver certos elementos nocivos, como o formaldeído, tricloetileno, benzeno ou xileno. Se você tiver esta planta dentro de casa, ela ajudará a purificar o ar de sua casa. A espada de São Jorge tolera bem locais mais escuros, pois aguenta bem condições de pouca luz. É capaz também de transformar o dióxido de carbono em oxigênio durante a noite. Ela também sobrevive muito bem ao calor excessivo e períodos de seca. Se somos pessoas que esquecemos de regar as plantas, esta pode sobreviver muito bem sem água. O fato de se tratar de uma planta com elevada rusticidade não lhe confere o seu potencial ornamental, porém é uma planta que possui um perfil acentuado e contornos bem definidos, que lhe confere grande expressividade. Ela também se adapta-se a interiores decorados em estilo moderno. Assim, além de ser uma grande aliada para purificar o nosso ar, também podemos utilizá-la como elemento ornamental, embora ela seja uma planta bastante rústica e que não precisa de muito cuidado. Deve-se manter alguns mínimos. A primeira coisa que devemos levar em consideração é a localização. Ela é uma planta que sobrevive bem à sombra. Podemos ter tanto no interior como no exterior à meia sombra, sem problemas. Ela suporta temperaturas que vão de 5 a 30 graus Celsius.
sem nenhum problema. No entanto, ela cresce melhor se estiver à meia sombra na maior parte de seu tempo. Você tem que ter cuidado com animais de estimação e colocá-la em um local onde não seja perigoso para estes animais, pois esta planta é muito venenosa para eles. Quando não há umidade, é necessário regar novamente. Se você mantê-la úmida, ela apodrecerá. É preciso aumentar um pouco mais a rega no verão. É interessante que o vaso onde esta planta seja cultivada tenha um substrato rico em matéria orgânica. Adicione 3/4 de areia grossa. Para melhorar a drenagem, é importante que a planta não acumule água de irrigação. Se você quiser enterrá-la e o solo for muito compacto, deve-se fazer um buraco grande o suficiente para colocar substrato de cultivo universal misturado com perlita. Na primavera e no verão, deve-se utilizar fertilizantes para cactos e suculentas, seguindo as instruções específicas da embalagem. Se você quiser transplantar para outro vaso, terá que esperar a primavera. Você também deve saber que deve trocar o vaso quando ele quebrar, devido ao número de brotos ou quando notar as raízes que saem pelos orifícios de drenagem. Se você já transplantou a planta, é melhor aumentar um pouco mais a rega no início de seu plantio. Finalmente, ela pode ser multiplicada por divisão e também por sementes. Isso é feito na primavera. Espero com que essas informações você possa aprender mais sobre a espada de São Jorge e seus cuidados. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.